Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso assunto de gases. Aulas 11 e 12. Vamos começar falando aqui da CNTP. Mesma coisa que CN, a mesma coisa que TPM. Condições normais de temperatura e pressão, condições normais, temperatura e pressão normais. Tudo a mesma coisa. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, significa uma temperatura de 0 graus Celsius, é a mesma coisa que 273 Kelvin. E uma pressão de 1 atm, que é a mesma coisa que 760 Kelvin. Desculpe, 760 mmHg. As duas unidades que a gente mais usa. Então, CNTP, temperatura 0 graus, 273 Kelvin, e pressão de 1 atm ou 760 mmHg. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Por exemplo, pego lá gás CO2, massa molar, 44 gramas por mol. Se eu pegar 44 gramas de CO2 a 0 graus em 1 atm, vai ocupar 22,4 litros. 88 gramas, 44,8 litros, e aí por diante. Tá? Então, na CNTP, 1 mol de qualquer gás. Se monta uma regrinha de 3 lá e beleza. Vou falar da hipótese de Avogadro. Hipótese de Avogadro. O que diz o Avogadro? Se eu tiver 2 balões, volume do balão A igual ao volume do balão B. Deixa eu fazer lá para cima, fica melhor. Tenho 2 balões. Volume do balão A igual ao volume do balão B. Pressão no balão A igual a pressão no balão B. Temperatura no balão A igual a temperatura no balão B. Vou colocar um gás aqui dentro. Então, se essas 3 coisas são iguais, o número de mol do balão A vai ser igual ao número de mol no balão B. Ou posso dizer que número de mol igual, temperatura igual, pressão igual, você conclui que o volume é igual. Quer dizer, se você tiver 3 coisas iguais, a quarta também vai ser. Agora, se ao invés deles falar de mol e falar de massa, isso aqui ó, você pode usar diferente. Você pode colocar eminho do balão A sobre emão do balão A igual a eminho do balão B sobre emão do balão B. O emão, vocês sabem que é a massa molar, né? O eminho é quantos gramas? Então, essa é a hipótese de Avogadro. Dando sequência, vamos falar da equação de estado.
Na verdade, a equação de estado, ela é uma derivação daquela que a gente já viu. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Vou chamar meu P1 de P, o V1 de V, T. A minha pressão eu vou considerar aqui no início como sendo, vou considerar como sendo CNTP isso. Então vou colocar lá a pressão na CNTP, 1 atm. Volume na CNTP, 22,4 litros. Temperatura na CNTP, 273 Kelvin. Isso se eu tiver 1 mol. 1 mol, 22,4. 2 mols, faço 22,4 vezes 2. 3 mols, 3 vezes 22,4. Então, para generalizar, eu vou colocar um N aqui, ó. Quer dizer, isso aqui vai ser sempre igual, isso, ó. O que vai mudar de um exercício para outro é o número de mol. Então, eu vou chamar esse negócio aqui de R. Esse R, nós usamos chamar de constante de Clapeyron. Daí, então, vou fazer o seguinte, vou lá, PV sobre T, igual a N, isso aqui é o R, aí eu pego esse T e jogo para cá. Pinto virgem, não recusa trança. Eventualmente, em alguns exercícios, esse N, posso fazer que nem aqui, ó. No lugar desse N, eu posso usar M sobre a mão. Primeiro vamos falar o seguinte aqui, antes de eu colocar esse M sobre a mão. Vocês viram que eu usei ATM lá, então aqui tem que ser ATM. Não é que nem essa aqui que você podia usar qualquer tipo de unidade desde que você não misturasse. Este V, eu usei litro lá, então aqui tem que ser litro. Esse N é o número de mol, o R é a constante e o T tem que ser em Kelvin. Então, como eu estava falando, essa fórmula eu posso ajeitar ela melhor assim, ó, M sobre mão, RT. Agora, veja, esse quociente aqui, quando eu dividir este R aqui, ó, essa conta aqui, ó, deu 0,082. Esse é um número que é importante guardar. Em alguns exercícios ele fornece e tem exercícios que ele não fornece. Então, é importante guardar esse número aí. Agora, se eu usar pressão em mmHg, muda esse R. Então, mas eu acho melhor você, nos exercícios, você converter para TM e guardar só o 0,082. Agora vamos supor que ele peça para você calcular a constante R para mmHg. Então você vem aqui, ó, PV T. Aqui vai ser N 760 vezes, por quê? 1 ATM é a mesma coisa que 760, vezes 22,4 sobre 273. Aí, se eu usar mmHg, este R passa a valer 62,3. Este R é para quando eu uso mmHg. Mas, como eu disse, compensa mais você passar para TM do que guardar esse negócio aqui.
Mas eu mostrei como você calcula o R. Vamos supor que ele testa para você calcular o R em outra unidade. Então o procedimento é esse. Tá? Eu acho que agora dá para fazer exercício. Então vamos lá primeiro. Um cilindro metálico com capacidade de 10 metros cúbicos. Então primeiro, volume 10 metros cúbicos. Contém oxigênio puro. Gente, cuidado com isso. Quando ele fala oxigênio, nitrogênio, cloro, gases, tem que ser molécula. A não ser que seja gás nobre, hélio, neônio, aí é só Ne, só Hi. Já vou achar a massa molar disso. 32 gramas por mol. (10 metros cúbicos, oxigênio puro, cilindro é conectado diretamente nas tubulações de fornecimento de O2 para diversos quartos do hospital. Na temperatura de 27 graus, que eu tenho que colocar 300 Kelvin, né? O manômetro, que é o reloginho que marca a pressão, indica pressão 150 atm. Você quer saber quantos quilos de gás tem aí? Bom, quando eu uso essa, quando eu uso esta. Quando no exercício vem pergunta massa, pergunta mol, dá mol, tem que ser essa. Se fala só de pressão, volume e temperatura, é aquela lá. Então ele está falando aqui de volume, de massa, então tem que usar espírito virgem, não recusa transa. Só que eu vou, como eu não tenho número de mol, eu vou fazer eminho sobre emon, porque ele quer o eminho. Então a minha pressão, ele falou que é 150. O volume, o volume é 10 metros cúbicos, que tem que ser em litro. Cada metro cúbico é 1000 litros, então são 10.000 litros. Igual a eminho. Estou procurando. O emão achamos ali 32. 0,082 vezes 300. Então vai ficar eminho igual a 150 vezes 10.000 vezes 32 dividido por 0,082 vezes 300. Cancelar aqui não vai adiantar muito não, porque está difícil a conta aí. Vai cortar aqui, ó, dá 2 embaixo. Posso cortar o 32 com 2, dá 16. Dá 16. Então ficou 10.000 vezes 16 dividido por 0,082. Vou olhar a resposta ali para agilizar o nosso tempo aqui. Vai dar 1,95 vezes 10 a sexta gramas. Só que as alternativas lá estão em quilo. Então, vou dividir por 1000. Vai ficar 1,95 vezes 10 à terceira, que vai ficar 1.950 quilos. Letra A.
Segundo, bexigas de aniversário que flutuam no ar são preenchidas com gás hélio, segundo gás menos denso que existe, perdendo por hidrogênio, que não é utilizado por ser explosivo. Para encher essas bexigas de forma segura, são injetados cerca de 2 gramas de gás no seu interior. Então, segundo, massa, 2 gramas. O volume dessas bexigas nas condições ambientes, 25 graus e 1 atm. Ele quer saber o volume. E ele deu aí hélio 4 gramas por mol, deu R e deu volume molar nas condições ambientes. Volume molar. O que é o volume molar? Volume de 1 mol. Volume molar é volume de 1 mol. Ele falou que é 25 litros por mol. Então, ó, 1 mol, que ele disse aí que são 4 gramas, ocupa 25 litros. Eu tenho 2 gramas, x igual a 12,5 litros. Posso fazer pelo outro jeito, pela fórmula do Pinto Virgem lá. Quer ver? Vai ficar lá a pressão. Ele falou que nas condições ambientes a pressão é 1 atm. 1 vezes volume que estou procurando, igual a M', 2 gramas, Emão, 4 gramas por mol, vezes 0,082, vezes a temperatura aí era 25 graus, 298. Se você fizer essas contas aqui, meio vezes isso, tem que chegar no mesmo 12,5. Tá? Então esse exercício tinha 2 opções para fazer. Terceiro, tem uma experiência para se descobrir a fórmula química de um gás desconhecido. Então tem um gás X. Foram adicionados 8 gramas de tal substância em um frasco de 8,2 litros. Temperatura 27 graus e a pressão 1 atm, 1,5 atm. Então vou lá, PV Eminho sobre Emão, RT. Então a pressão aí, ele falou que era 1,5, né? Pressão 1,5. Então 1,5 vezes volume 8,2 litros. Ó, esse número aí já dá para ver que vai dar para cortar por 0,082. Eminho, estamos procurando. Não, Eminho sabemos. Estamos procurando o Emão. O Eminho, ele falou aí que era 8 gramas sobre Emão vezes 0,082, que é o R, vezes a temperatura, que é 27,300. 27 a 300 Kelvin. Esse M vai para lá, vai ficar 8 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 1,5 vezes 8,2. Aqui dá para cortar legal, aqui dá 100 embaixo. 100 eu corto com 300. Isso. Sobra 3. 1,5 corto com 30. Dá 2 aqui. 2 vezes 8, 16. Então o Emão
deu 16 gramas por mol. Aí temos várias opções lá para achar. Temos lá gás hélio. Hélio é 4 gramas por mol. Não bateu aqui. Oxigênio. Oxigênio fizemos agora há pouco lá, deu 32. Depois tem metano. CH4. 12 mais 4, 16 gramas por mol que bateu. Então esse é o gás. Quarto. Então a massa molar do gás 16 gramas por mol. Essa aqui é a letra A. E letra B, o gás é o metano. Exercício 4. Temos dois balões. Balão A, balão B. Ele chamou de 1 e 2, né? 1 e 2. Mesma capacidade, quer dizer que o volume do 1 igual ao volume do 2. Gases oxigênio e nitrogênio. Então este aqui tem O2, este aqui tem N2. Mesma temperatura, quer dizer que T de 1 igual a T de 2. Quantidades de cada frasco. 2 mol aqui. E 8 mol aqui. Então, recapitulando aqui, ó. Volume igual. Temperatura igual. Agora o número de mol. Este aqui é 4 vezes maior, né? 4 vezes maior. Aí pergunta. Letra A. Considerando que o manômetro indica a pressão 10 atm em 1, qual a pressão em 2? Vocês lembram que quando eu falei de pressão lá no começo, quando eu falei de teoria cinética, que o que faz a pressão é colisão das partículas contra as paredes. Se eu coloquei 4 vezes mais partículas,